Boa tarde, pessoal. Estávamos falando de funções de várias variáveis, não é? E suas derivadas. Então, nós vimos derivadas parciais, por exemplo. Digamos que eu tinha aqui a função x2 mais e elevado a y. Então, eu fazia a derivada da f com relação a x. Quanto ia dar isso? Isso é fácil, né? Aqui constante, a gente tinha 2x. Na derivada da f com relação a y, aqui constante, nós teríamos e elevado a y, né? Até aí nada de novo. Agora, olha só. Uma outra notação para as derivadas. A derivação com relação a x, eu posso representar assim, né? Usando o d redondo, né? O del. Posso também escrever assim, ó, f índice x. Ou também poderia ser assim, f de xy índice x. Faz. Aqui seria a f y. Ou, claro, né? F de xy, y. É uma notação mais curta, né? Do que essa daqui, do del, né? Mas ambas são muito usadas, nós precisamos conhecer as duas. De uma maneira geral, se eu tenho assim, z igual a f de xy, então eu poderia escrever z índice x. Aqui é um sobrescrito, tá? É aquele que fica um pouquinho abaixo. Zx para derivada com relação a x, né? Poderia usar zy, né? Sempre um pouquinho abaixo da linha, para a derivada da f com relação a y, tá? Pronto, tá aí. Observa que nós não usamos, não é costume se usar aquela notação do linha, que é tão comum na derivada da função de uma variável, né? Quando a gente tem uma função de uma variável, a derivada pode ser escrita assim, né? Mas muito mais comum escrevê-la assim, y' ou f', né? Aqui não é usual, não se costuma utilizar f', z', não se usa isso para funções de várias variáveis. Tem uma notação antiga, por exemplo, aqui, mas é uma notação muito rara de você ver, é uma notação em desuso, é raro você ver, muito raro você vê-la. A pessoa coloca assim, f' índice y. Isso se usa. Mas, quer dizer, se usa, na verdade, quase não se usa, tá? Então, tira o... Vai ser difícil você achar isso em algum livro. Então, zy, derivada de f com relação a y, é o que normalmente se usa, tá? Tem outras notações? Tem também mais uma ou outra notação, mas são muito pouco utilizadas. O que vocês precisam saber, conhecer mesmo, são essas notações, tá? Olha lá. Tá bom. Posso tirar isso aí? Então, só um exemplo prático. Digamos que eu tenha a função z igual a x elevado a y. Pronto, essa é fácil, hein? Zx, derivada de z com relação a x, quanto dá? Quem me fala? E elevado a y? É elevado a y, exatamente. Só isso. Né? Porque derivado de x é 1, isso aqui é uma constante que está multiplicando o x, né? E se fosse
derivada com relação a y? Um pouquinho mais embaixo. Y. Não, ficou mais ou menos a mesma coisa. Repara, agora a constante é x. É como se eu estivesse derivando k vezes e elevado a y, né? Quanto vai dar essa derivada? yx elevado a e elevado a y menos 1? Não. Cuidado. Qual é a derivada de e elevado a y? É elevado a y. É elevado a y, né? Então, seria esse o resultado, tá? Não confundir e elevado a y com y elevado a um número, né? Que aí sim que você usaria a lógica que você falou, né? N, y elevado a n menos 1, né? Mas aqui é elevado a uma variável, né? Aqui é uma variável elevada a um número, tá? Ok. Bom, nós vamos passar para os slides. A gente vai discutir um pouco um conceito, algumas contas em torno daqueles conceitos de bens complementares, bens concorrentes, também chamados de substitutos. Vocês conhecem essa nomenclatura, não conhecem? Eu imagino que seja familiar a todos. Sim, sim. Então, A gente viu isso em microeconomia. Então, só um minutinho, que eu vou carregar aqui o primeiro grupo de slides. Vamos lá. Espera aí, onde é que estão? Espera aí. Só um minuto, gente. Eu estava no diretório trocado. Espera aí, são instantes contábeis, né? Pronto. Está aqui. Está carregando. Vai aparecer já já. Pronto, está aí. Olha só, vamos ver um problema concreto. O assunto é essa história dos bens relacionados. Bens relacionados seriam bens que têm alguma relação entre eles, como concorrentes, complementares, né? E vamos ver essa história de demandas marginais, que história é essa, como é que essas coisas se relacionam. Olha só, vamos ver um problema prático aqui. Imagina que eu tenho essas duas equações, x igual a essa função aí de P e Q, y igual a uma outra função de P e Q. O que a gente está imaginando é que x é a demanda de um produto A. E aquele y ali representa a demanda de um produto B. Agora, o que são P e Q? A ideia é que P e Q são os preços de A e B. P é o preço de uma unidade do produto A e o preço de uma unidade de B é Q. Ok? Preço unitário, né? Preço de uma unidade. Então, a gente pode calcular essas demandas. Por exemplo, olha só. Se os preços forem 2 e 1, né? 2 unidades monetárias é o preço de A, 1 unidade é o preço de B. Aí é só substituir lá, né? Nas equações lá em cima, nas equações de demanda, né? Olha lá. A demanda de A é dada por X, né? X igual àquela expressão ali. Então, eu vou fazer P igual a 2, Q igual a 1, fazer a conta ali, né? Ó, vai dar 20 menos 4 mais 1, 17. Né? 17 unidades seria a demanda do produto A. Digamos que essa demanda fosse diária. O problema não especificou, mas quando se fala em demanda, tem sempre essa ideia, né? Ou é uma demanda semanal, diária, mensal, anual, sei lá. Então, digamos que fosse uma demanda diária. A demanda diária de A seria de 17 unidades. No caso do B, olha lá,
eu vou pegar a demanda dele pela função de demanda dele. Está ali, y igual a 18 mais p menos 3q. Está lá em cima, né? P igual a 2, q igual a 1, y vai ser igual a 18 mais 2 menos 3, 17. Curiosamente, deu a mesma demanda para os dois produtos, né? Tudo bem, né? Nada demais. Agora, vamos imaginar uma outra situação, ainda em cima desse problema. Estou imaginando agora que o preço de A, né, P, aumentou de 1 unidade. Agora, o preço unitário de A agora é 3. E o preço de B continua em 1. Vamos ver as demandas como é que ficam. Olha lá. A demanda do A é dada pelaquela primeira equação lá em cima, né? X igual. Aí eu faço as contas, obtenho agora 15. 15 unidades diárias, né? Como demanda do produto A. Esse valor da demanda de A caiu um pouco, né? O que é bem razoável, já que o preço de A aumentou, né? É natural que possa ter uma queda na demanda, né? Agora, vamos olhar B. B, dada lá por Y, né? Y é 18 mais P menos 3Q. Vou substituir lá. Encontro um resultado 18 para a demanda de B. Então, acontece um negócio curioso, né? Quando A aumentou de preço, observa que a demanda de A caiu. Mas a demanda de B, que não tinha sofrido nenhuma variação no preço, a demanda de B cresceu. Isso está sugerindo que esses produtos possam ser o quê? Eu não estou afirmando que eles são, mas isso está sugerindo que eles possam ser concorrentes, né? Substitutos. Repara, quando cai a demanda de um, a demanda do outro aumenta, né? A demanda do A caiu quando houve um aumento no seu preço. Seu preço aumentou, a demanda dele caiu, e, ao mesmo tempo, a demanda de B, que não tinha tido nenhuma modificação no seu preço, aumentou. Bom, isso aconteceu nesse momento, né? Que o preço de A aumentou de 2 para 3. Eu não sei se isso vai acontecer sempre. Para entender se isso vai acontecer sempre, eu poderia observar as equações lá em cima. Olha lá, tem x igual àquilo ali. A equação de demanda de A, x igual a 20 menos 2p mais q. Repara, P é o preço do próprio A, cuja demanda é x. Então, ali naquela equação, você já percebe. Imagina, cada vez que o preço de A aumentar, a demanda dele vai cair. A equação dele está expressando bem isso. Repara, porque a demanda de A é x igual a 20 menos 2p mais q. P é o preço de A. Se o preço de A for aumentando, repara, é 20 menos 2p. Quanto maior for P, vai subtraindo do valor da demanda, né? Porque menos 2p, se o P for aumentando, essa demanda vai caindo. Como é até razoável, né? Se o preço dele aumenta, é natural imaginar que a demanda dele vai caindo. Está clara aí essa observação em cima da equação ali, da demanda de A? Agora, observa a demanda do B. É Y. Demanda diária de B. Y igual a 18 mais P menos 3Q. Olha lá. P era o preço de A e Q o preço de B. Então, observa, a equação de demanda já mostra claramente. Se P aumentar, a demanda de B aumenta, porque a demanda de B é 18 mais P. Quanto maior for P, maior a demanda de B. Isso mostra, então, para a gente que esses produtos são, de fato, concorrentes, né? Quer dizer, a gente ainda pode fazer a análise ao contrário, né? O que acontece com A caso a demanda de B aumente? Aí a gente volta ali para a primeira equação.
x igual a 20 menos 2p mais Q. Observa, mais Q. Q é o preço de B. Conforme o preço de B for aumentando, a demanda de A vai aumentar também. Observa que a demanda de A é x, uma expressão, mais Q. Quanto maior for Q, esse mais Q aí vai aumentando a demanda do A. Então, quando a demanda de um aumenta, ou melhor, quando o preço de um aumenta, isso causa um aumento na demanda do outro. Percebeu? É só observar essas equações. Que o que aconteceu nesse exemplo aqui, quando o preço de A aumentou de 2 para 3, vai acontecer sempre nessas equações aí. Vocês concordam com isso? A gente vai ter uma outra maneira mais rápida de observar se são concorrentes ou complementares. Agora, numa equação de demanda simples, em equações de demanda simples como essas, fica fácil, olhando para a equação, você consegue entender, porque a equação está muito simples, né? Olha, a demanda de A é x, é 20, uma constante, menos 2 vezes o preço de A, mais o preço de B. Ou seja, cada vez que aumentar o preço de B, a demanda de A aumenta. Cada vez que aumentar o preço de A demanda de A diminui. Vocês enxergam isso, olhando ali para a equação? Olha a outra. Y, demanda de B. 18 mais P menos 3Q. Se você aumentar o preço de A, que é P, 18 mais P vai crescer. A demanda de B, que é Y, aumenta cada vez que você aumenta o preço do A. E menos 3Q também aparece na demanda de B, o que mostra um fato razoável, que é Q é o preço de B. Se eu aumentar o preço de B, a demanda dele aparece a expressão menos 3Q, quer dizer, ela vai diminuir cada vez que o preço dele aumenta, o que é razoável. Vocês perceberam que esses dois produtos são concorrentes? Analisando ali as equações de demanda? Sim, professor. Ok, agora vamos ver uma outra maneira da gente notar isso, porque essas equações são bem simplesinhas, dá para analisar assim. Agora, uma equação mais complexa, podia ser mais complicado de analisar, e a gente tem um outro jeito, que é bastante prático. Vamos ver aqui. Continua o mesmo problema, tá? Eu tirei aqueles valores dali, mas o problema é o mesmo. A e B, com aquelas demandas, preços unitários, P e Q. Então, a gente vai encontrar aquilo que se chama as 4 demandas marginais parciais de x e y com relação a P e Q. Bom, demanda marginal, o nome já está dizendo, marginal, né? É a derivada das demandas. Demandas marginais parciais, porque as derivadas aqui vão ser parciais, porque cada demanda tem 2 variáveis, né? A demanda de A, x, é função de P e Q. A demanda de Y, e a demanda de B, que é Y, é função de P e Q. Então, se eu for derivar, vão ser derivadas parciais. Olha só. E são 4, porque são essas derivadas aí. Olha elas aí. Está vendo? Olha a primeira lá. Derivada de x com relação a P. Depois, derivada de x com relação a Q. Ou seja, eu vou derivar a demanda de A com relação ao seu próprio preço, que é P. Depois, eu derivo a demanda de A com relação ao preço do outro produto, B. Tá vendo? Derivada de x com relação a P, derivada de x com relação a Q. E a gente faz a mesma coisa com Y. Derivada de y com relação a P, derivada de y com relação a Q. Quanto vai dar cada uma dessas derivadas? Calcula rapidinho aí, numa folhinha de papel aí, rapidinho. Eu vou colocar ali no slide já já. É bem rápida. Essas derivadas parciais são muito rápidas. Já não tem muito o que pensar, não. É só lembrar da ideia, né? Da derivada parcial.
Calculou aí? Olha lá. Derivada de x com relação a p. Vocês enxergam que vai dar menos 2? Olha ali em cima a equação. Quando derivou ali, com relação a p, a outra variável, q, é considerada constante, então vai sobrar menos 2. A segunda derivada ali, derivada parcial de x com relação a q, vai dar 1, né? Tá vendo? Olha, essas são as demandas marginais parciais. Olha, vamos continuar aqui. Derivada de y com relação a p dá 1. É só olhar ali a expressão, que é bastante natural, ver que aquilo vai dar 1. E a derivada parcial de y com relação a q dá menos 3. Concorda? Está certo isso? Agora, vamos pensar aqui uma coisa. Derivada é taxa de variação. Né? Desde matemática 1, derivada é uma medida de uma taxa com que alguma coisa está variando. Vamos olhar a primeira das derivadas parciais ali, a derivada de x com relação a p, p de pato. Deu menos 2. Taxa negativa significa que está decrescendo. Vamos interpretar. Derivada de x com relação a p, taxa de variação da demanda do produto A, né? Taxa de variação de x com relação a P. Taxa de variação da demanda do produto A com relação ao preço de A. O valor negativo indica se cada vez que P aumenta, a demanda de A cai, o que é razoável, porque P é o preço de A. Tá? Então, é natural isso acontecer. Nem sempre isso acontece, né? Mas é natural acontecer. Se eu se eu variar aumentando o preço de A, a demanda de A vai variar com uma taxa negativa, porque ela vai decrescer. Tá? Agora, olha a segunda derivada, a outra derivada que a gente calculou do x. A derivada de x com relação a Q. Q de quero. Olha lá. Taxa de variação positiva. Quer dizer que x agora vai variar de uma forma crescente. A taxa de variação de x com relação aos aumentos no preço do produto, a taxa de variação da demanda de A, a taxa de variação de x, taxa de variação da demanda de A, com relação ao aumento de preço do produto B, é uma taxa positiva. A gente está dizendo que conforme B, o preço de B for aumentando, a demanda de A aumenta. Está vendo? Essa é a interpretação, uma interpretação possível para essas derivadas. Na linha de baixo, tem as derivadas parciais de Y, demanda de B. Então, a primeira já dá a dica. Olha lá. Taxa de variação da demanda de B com relação ao preço de A. Taxa de variação positiva. Quer dizer que a demanda de B cresce à medida que P vai aumentando. Espera aí, não sei se eu falei, eu vou repetir o que eu falei, que eu fiquei na dúvida se eu falei correto. Espera aí, olha lá, eu falei que isso significa que a demanda de B cresce, porque tem taxa positiva, à medida que o preço de A vai aumentando. Foi isso mesmo que eu falei? Fiquei na dúvida se eu falei o preço certo. É o preço de A, porque é P aqui. Tá? Olha lá, a última derivada ali. Derivada de Y com relação a Q. Derivada da demanda de B com relação ao seu próprio preço. Deu negativa. Quer dizer o quê? Que Y varia de forma decrescente com relação aos aumentos no seu próprio preço. Então, a
à medida que o preço de B for aumentando, a demanda de B cai, o que é natural também. Olhando essas 4 demandas parciais, essas 4 demandas marginais parciais, eu vou olhar para aquela diagonal ali da derivada de x com relação a Q e a derivada de y com relação a P. Aí eu vou dizer o seguinte, olha só, como a derivada de x com relação a Q e a derivada de y com relação a P deram positivas, o que isso significa? Repara, derivada de x com relação a Q significa, quando o fato dela ser positiva, significa que quando Q aumenta, x também aumenta. Quando o preço de B aumenta, x vai crescer, porque tem a derivada positiva. A outra derivada aqui nesse quadro amarelo, derivada de y com relação a P é positiva, ou seja, taxa de variação da demanda de B com relação ao preço de A. Conforme o preço de A for variando, aumentando, Y, a demanda de B, vai crescendo com uma taxa, vai crescendo porque sua taxa é positiva. Então, repare, olhando para essas 2 desigualdades aqui, o que a gente vê é que quando o preço de um aumenta, a demanda do outro também aumenta. Isso caracteriza bens concorrentes, ou também se fala substitutos, né? Tá certo? Porque o aumento no preço de um produz uma taxa de variação positiva na demanda do outro, ou seja, produz um aumento na demanda do outro. Perceberam a ideia? Então, a gente pode analisar assim, calculando derivadas. Isso, às vezes, é mais rápido do que fazer aquela análise direta em cima da equação de demanda, como nós tínhamos feito no início. Alguma pergunta aí? Vamos fazer um outro exemplo, então. Olha só. O exemplo agora vai ser esse aqui. Mudei apenas as equações de demanda. Né? O resto, o enunciado é o mesmo. Agora, as equações são essas aí. Eu vou colocá-las aqui no quadro para a gente fazer as demandas marginais no quadro, né? Fazer a conta aqui. Olha só. De repente, a gente resolve ele todo aqui no quadro. Olha, a demanda de x é x igual a 20. Eu estou copiando para o quadro, por isso continua o slide aí, mas já vai aparecer o quadro já já. X igual a 20 sobre P, que é 2. E a outra demanda, que é a de Y, demanda do produto B, é 10 sobre PQ. Ok. Ou então, deixa eu apagar aqui. Vamos passar para o quadro. Olha lá. Pronto. Tá aí. Olha aí. O enunciado é aquele, vocês lembram, né? X é a demanda de A, Y é a demanda de B. P é o preço de A, Q é o preço de B. Vamos ver. Por exemplo, quando P for 1 e Q for 1 também, pronto. As demandas vão valer quanto? Vamos imaginar que continuamos com demandas diárias, que nem pensamos no outro exemplo. Então, quando o preço de A e de B estiverem fixados em uma unidade monetária, a demanda de A é 20.
E a demanda de B, dada por Y, é 10. Está vendo? Isso segundo as equações de demanda. Agora, vamos aumentar um dos preços. Vamos aumentar o preço de A. Digamos que A aumentou para 2 e B continuou igual. Vamos ver o que acontece ali. A demanda de A vai para quanto agora? Aqui fica 2, aqui é 1, vai dar 10. Caiu drasticamente, né? Foi um aumento de preço muito radical, né? Caiu a metade a demanda, né? Podia ter aumentado para 1,2, mas aumentar para 2 a conta é mais rápida, né? A gente fica mais fácil. Olha lá. E a demanda de Y? O que acontece com ela? Quando eu colocar aqui 2 e 1, a demanda de Y, a demanda Y, que é a demanda do produto B, ela vai cair 2, 1, 10 sobre, olha lá, vai cair para 5. Esse aumento foi violento, né? Deu um efeito fortíssimo nas demandas. Olha lá, dobrou de preço, né? A demanda aqui caiu a metade e essa também. Observa agora a situação. O preço de B não mudou. O preço de A aumentou. Na hora que o preço de A aumentou, a demanda de A caiu, que era de se esperar, mas a demanda de B também caiu. Olha só para isso. Está sugerindo produtos que são o quê? Bens complementares. Complementares, né? Olha, a gente podia até experimentar manter o produto de B, vamos manter o produto, manter o preço de A em 1, como era no início. E aumentar o preço de B. Né? Naquela primeiro resultado, nós tínhamos passado daqui para cá. Agora vamos imaginar que a gente passou desta situação para esta. O que vai acontecer? Vamos calcular. Demanda de A. 1 sobre 4. Né? Vai ficar, olha, cai absurdamente. Outro aumento radical de preço, né? Mas repara que quem aumentou de preço foi o B. O A continuou com o mesmo valor. Repara, eu estou comparando essa linha de cima com a linha de baixo. Essa linha do meio, você esquece um pouco dela. Olha lá. Na hora que eu aumentei o preço de B e mantive o preço de A demanda de A caiu barbaramente. E a de B? Quando era 1, a de B era 10 a demanda de B. Quando passar para 2 aqui, a demanda de B cairia também para 5. Então, repara, novamente aconteceu o mesmo efeito. Aqui em cima, na linha do meio, eu aumentei o preço de A e vi que as duas demandas caíram, é só comparar, né? Agora, esquece essa linha, vamos pensar aqui embaixo. Eu aumentei apenas o preço de B. Novamente, as duas demandas caíram. Isso está pintando fortemente produtos complementares, né? Quando aumenta o preço de um, cai a demanda do outro. Né? Olha, observando as equações, isso era bastante claro. Imagina aqui. Os preços aparecem no denominador. Então, gente, por exemplo, a demanda de B era essa aqui. Olha lá. P é o preço de A. Cada vez que eu aumento o preço de A, cada vez que eu aumento P, essa conta aqui vai dando um resultado cada vez menor. Não é assim? Uma fração vai diminuindo à medida que você aumenta o denominador. É claro, se você fizer imagina, 10 sobre 2 é uma coisa. 10 sobre 4. 10 sobre 8. Isso está diminuindo, não está? 10 sobre 2 é maior que 10 sobre 4, é maior que 10 sobre 8, vai ser maior que 10 sobre 10. Conforme você vai aumentando o denominador, o resultado da fração, né, se você dividir,
vai dar um resultado que vai diminuindo. Não é assim? Mantendo o numerador, aumentando o denominador, a fração vai ficando cada vez menor. Quem ficar na dúvida é só dividir, né? Aqui dá 5, aqui dá 1, né? Então, cai mesmo, né? Tá? Então, repara. Aí matou, né? Olhando aqui, essa é a demanda de B. P é o preço de A. Se eu for aumentando o preço de A e mantendo fixo o preço de B, esse denominador vai aumentando, 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 e essa demanda irá caindo. Ou seja, a demanda de B sempre cai quando eu aumento o preço de A e não mexo no preço de B. Percebe? Aqui a gente pode observar a mesma coisa. Aqui é a demanda de A. Preço de A, preço de B. Se eu não mexer no preço de A, mas aumentar o preço de B, o denominador da fração aumenta. Se o denominador aumenta, a fração diminui. Ou seja, sempre que eu aumentar o preço de B e não mexer no preço de A demanda de A diminui. Eles são complementares. Aumenta o preço de um, cai a demanda do outro. É tipo, sei lá, pneu e gasolina, algo assim. Né? Claro? Olha lá. Agora, a gente pode fazer aquela análise pelas demandas marginais parciais. Aqui era fácil, né? Essa fração aqui, então, quando um aumenta, qualquer um dos dois aumentar, a fração diminui, a demanda cai. Né? Aqui, idem. Aumentou qualquer um dos preços, a demanda cai. Né? Então, era fácil analisar. Agora, às vezes, podia ser uma expressão mais complicada de analisar. Então, a gente tem um recurso super prático das demandas marginais parciais. Olha lá. Vamos calcular as 4. Derivada de x com relação a P, derivada de x com relação a Q, derivada de y com relação a P, tá? Cabe aqui? Vai caber. Derivada de y com relação a Q. Olha aí. Essas são as 4 demandas marginais parciais. Calcule, com você. Um minutinho aí para você calcular as 4. Ó, facilita achar as derivadas. Espera aí. Esse daqui. Ó. Escrever, para derivar, é conveniente escrever 20 vezes p elevado a menos 1 vezes q elevado a menos 2, né? Aí a demanda de A fica assim. E a demanda de B era 10 sobre PQ, não era isso? Então, eu vou escrever 10 vezes P elevado a menos 1, Q elevado a menos 1. Pronto. Para derivar, escrito assim, fica bem mais fácil. Vai lá, me calcula essas 4 aí, gente. Olha lá.
Derivando x com relação a P, que é uma constante, aqui é uma constante, 20, que é menos 2 é constante, isso não vai alterar nada. Eu vou mexer só aqui no P, então vai ficar 20, a derivada do P é, menos 1 P elevado a menos 2, tá? Continuo multiplicando aqui pela constante, tá? Vai dar isso. Aqui, constante. Constante não alterou. Derivei só o P elevado a N, né? Porque era uma expressão do tipo Kp elevado a menos 1. Era isso, em essência, né? Onde o K era o produto de 20 por Q elevado a menos 2. Então, a derivada é K vezes menos 1 P elevado a menos 2. Tá vendo? Ó. Agora eu posso dar aquela arrumadinha, se eu quiser. É menos 20 sobre, ou vezes, pode deixar assim mesmo, P é menos 2, Q é menos 2. Tá? Seria, se quiser, seria 20 menos 20 sobre P2, Q2. Não é isso? Tá? Ó, repara que deu negativa, né? Naquela abordagem das demandas marginais, a gente só quer o sinal delas. Vamos ver a outra. Agora, derivando isso aqui com relação a Q. Constante, constante. Então, vai ser a constante vezes a derivada da função, que é Q elevado a menos 2. Derivada menos 2, Q elevado a menos 3. Pronto, está aí. Que vai ser menos 2 vezes 20, menos 40. Esse P, esse Q vão lá para baixo. Tá bom? Então, vou botar aqui, subir um pouquinho. 40. P, Q ao cubo. Pronto. Fica assim. Tá? Que vai dar negativo, né? Por conta desse menos aqui. P e Q são coisas positivas, não vão influenciar no sinal, né? Porque P e Q são preços, né? Então, quem manda no sinal disso aí é esse menos aqui. Ela é negativa. Tá? E essas duas aqui, vocês já fizeram? Olha lá. Derivando y com relação a P. Olha lá. Constante, constante. Então, aquela lógica mesmo. 10 menos 1P elevado a menos 2 vezes a constante Q elevado a menos 1. Viu? Quanto vai dar isso? Menos o quê? Numerador fica o 10. Denominador, desce o P, desce o Q. Fica P ao quadrado aqui embaixo e o Q elevado a 1Q. Tá? Vai lá. De novo, negativa. Agora, a última derivada. Cadê? Está aqui, está ali. Derivando com relação a Q. Então, P é constante nessa hora. Então, isso tudo aqui é uma constante multiplicando essa função. A derivada é a constante multiplicando a derivada da função, que é menos 1Q elevado a menos 2. Viu lá? Olha só.
Então, de novo, menos, né? Menos uma fração. O numerador é 10. E esses dois caras aqui vão para o denominador, né? P, Q ao quadrado. Viu lá? De novo, negativa. Certo? Olha lá. Nós vamos olhar derivada de um com relação ao preço do outro. Derivada de... Opa, aqui não. Olha isso. Derivada de um com relação ao preço do outro. Derivada de A com relação ao preço de B. Derivada de B, quer dizer, não é derivada de A, perdão. Derivada da demanda de A com relação ao preço de B. Derivada da demanda de B com relação ao preço de A. Todas as duas deram negativas. Aliás, tudo deu negativo, né? Então, olha só, eu tenho aqui derivada da demanda de A com relação ao preço de B, deu negativa. E a derivada da demanda de B com relação ao preço de A também deu negativa. Ó. Eita! Preço de A. Isso vai significar o quê? Olha só. Quando o preço de A for crescendo, preço de A, isso aqui é preço de B, que quando o preço de B for crescendo, a demanda de A vai variar com uma taxa negativa, ou seja, vai cair. Quando o preço de B aumenta, a demanda de A cai. Olha aqui. Derivada da demanda de B com relação ao preço de A. Conforme o preço de A for aumentando, a demanda de B varia com uma taxa negativa. Ou seja, conforme o preço de A aumenta, a demanda de B cai, porque ela varia com taxa negativa. Moral da história: quando o preço de um aumenta, a demanda do outro cai. É aquela sacada. Então, esses dois sinais aqui negativos indicam isso que eu falei. Indica quando o preço de um sobe, a demanda do outro cai. Ou seja, eles são complementares. Né? Produtos complementares, quando o preço de um sobe, a demanda do outro cai. Produtos concorrentes ou substitutos, quando o preço de um cai, a demanda do outro sobe. Né? Tá certo? Bom, alguma pergunta sobre esse problema? Ó, vou botar mais um exemplo aqui, hein? E esse exemplo para vocês fazerem. Olha aí, gente. Arruma aí o lápis e o papel. O enunciado é aquele mesmo. Tem dois produtos e eu tenho para cada produto, dois produtos A e B. Para cada um deles eu tenho a equação de demanda. Então, para o produto A tem a equação de demanda x igual a 100 E elevado a menos P sobre Q. Caramba. Produto B. 200. Opa, peraí. Demanda Y igual a 200 E elevado a menos Q sobre P. E agora, hein? Ó, demanda de A, demanda do produto B, demanda diária.
P, preço de A, Q, preço de B, tá? Então, com vocês, duas coisas. Encontrem as 4 demandas marginais parciais e depois, em cima do que você encontrou, me diga se os produtos são concorrentes ou complementares. Com vocês, pessoal. Então, está saindo aí? Aqui ficou meio cortado, né? Deixa eu arrumar aqui. 200 é elevado a menos Q sobre P. Pronto, acho que agora entrou. Ó, vamos ver as demandas marginais, parciais, derivada de x com relação a P. Quanto é que vai dar isso? Ó, constante vezes uma exponencial, uma expressão do tipo 100 é elevado a u, né? Onde u é uma função lá das variáveis. A derivada é a constante vezes a derivada da função. É elevado a u, u'. Onde esse u' é a derivada com relação a p, que nesse primeiro exemplo, a nossa derivada é com relação a p. Você vai fazer u', onde derivando u com relação a p. Tá? Olha lá. 100 é elevado a menos p sobre q. E agora a derivada desse expoente aí, né? Menos p sobre q. Derivando com relação a p. Então, olha só. O expoente é menos p sobre q. E a gente quer a derivada dele com relação a p. Aí é muito fácil. Porque é uma variável dividida por uma constante, a derivação com relação a p. Então, é a derivada dessa variável dividida pela constante. A derivada vai ser menos 1 sobre q. Enxerga? Que eu estou derivando com relação à variável p, que aqui é uma constante. Então, esse u' é isso aqui. Vezes menos 1 sobre q. Viu?
Posso dar uma arrumadinha aí, colocando menos cá fora, menos 100, E vezes 1 sobre isso vai dar o E elevado a menos P sobre Q sobre isso, sobre Q. Viu lá? Essa é a demanda marginal parcial de X com relação a P. Ou seja, da demanda de A com relação ao seu próprio preço. Tá? E a com relação a Q? A de X com relação a Q? Como é que vai ficar, hein? Olha lá. A gente precisa fazer agora a derivada de X com relação a Q. Derivada parcial de X com relação a Q. É aquela coisa, 100 vezes E elevado a uma expressão. A derivada vai ser 100 E elevado a U vezes U'. Então tá. 100 E elevado a U agora, vezes U'. Agora, nós estamos derivando aqui com relação a Q. Então, é a derivada disso aqui com relação a Q. Olha só, vamos chamar ali. U é menos P sobre Q. Eu quero, né, fazer o E elevado a U vezes U', derivando com relação a Q. Né? Então, olha lá. U é menos P sobre Q. Eu posso dizer que isso é menos P Q elevado a menos 1. Né? O expoente ali. Ele é isso. Então, a derivada desse expoente com relação a Q vai dar quanto? Aqui é constante. Menos P vezes derivada de Q elevado a menos 1. Menos 1 Q elevado a menos 2. Caramba, viu lá? Vai ficar menos com menos, mais P, Q elevado a menos 2. Viu? Ou seja, bom, vamos botar direto aqui. P, Q elevado a menos 2. Que aí eu posso dar aquela arrumadinha, né? Dizer que é 100. Aí vai dar uma fração. O P fica no numerador. Vou botar aqui P vezes E elevado a menos P sobre Q. Se E ficou meio flutuante, o P também ficou. Mas seria assim, P E elevado a menos P sobre Q. E o Q menos 2 vai para o expoente, fica Q ao quadrado cá embaixo. Olha aí. Está vendo lá? Vocês já fizeram as derivadas de y? São parecidas com essas. Vou dar um minutinho para vocês fazerem. Olha lá. Temos que calcular derivada de y com relação a p e a derivada de y com relação a q. Com vocês, pessoal. Vamos lá? Vão ser muito parecidas com essas duas, né? Faz aí.
É a mesma situação, né? Muito parecida, né? 200 vezes E elevado a uma expressão. Repara, é uma expressão do tipo 200 é elevado a uma expressão. A derivada vai ser 200 é elevado a U vezes U'. Aí, esse U', uma hora vai ser derivada com relação a P, na outra hora vai ser derivada com relação a Q. Tá vendo? Olha lá. Derivada com relação a P. 200 é elevado a menos Q sobre P, vezes a derivada disso aqui com relação a Q. Não, a P, perdão. Aqui a gente está derivando com relação a P. Então, olha só, vamos imaginar aqui. U é esse expoente, menos Q sobre P, que é a mesma coisa que menos Q, P elevado a menos 1. E a gente quer a derivada dele com relação a P. Então, a derivada de U com relação a P vai ser quanto? Aqui é constante, menos Q, e esse deriva. Menos 1, P elevado a menos 2. Está vendo? Viu? Ou seja, vai dar mais que P elevado a menos 2. Viu? Aqui agora é só arrumar, né? Então, termina aí, gente. Falta uma aqui. Uma arrumadinha aqui, mais umazinha aqui. Vamos lá. Dá mais um minutinho para vocês, hein? Dá um sinal de vida aí quando terminar. Olha lá. Mesma coisa aqui, né? Estou derivando y. 200 é elevado a u. 200 é elevado a u. Derivada vai ser uma expressão desse tipo. Então, vai ser 200 vezes e elevado a u. Agora, vezes a derivada do u com relação a q. Então, o que muda ali? Ó, agora, tem o u, que é isso aqui, mas a gente quer a derivada de u com relação a q. Não precisa nem pensar dessa maneira, basta pensar assim. Estou derivando com relação a quê? Isso aqui é uma constante. Derivando uma variável sobre uma constante. A derivada da variável sobre a constante. Olha lá. Vai ser menos derivada do Q sobre a constante P. Menos 1 sobre P. Aqui. Vai entrar aqui. Menos 1 sobre P. Tá certo isso, gente?
Vou tirar essa observação daqui, tá? Para a gente continuar arrumando ali. Olha lá. Essa de cima, eu vou arrumar passando P menos 2 para o denominador, né? Ela vai ficar 200 elevado a menos Q sobre P sobre... Não, ainda tem o Q positivo aqui, comi o Q, perdão. Olha lá, olha lá. 200 vezes Q é elevado a menos P sobre Q, e esse P ao quadrado, P a menos 2, vai lá embaixo como P ao quadrado. Pronto. E aqui vai dar menos 200. Aqui, esse menos vai ficar para frente. Aí aqui esse P fica no denominador e se multiplica por 1. Fica E elevado a menos P sobre Q sobre P. Pronto. É menos Q sobre P, né? Ao contrário. Troquei aqui. Eita, caramba! Não, peraí. Essa é Q sobre... Onde está 200? Eu escrevi. Isso. Aqui está escrito ao contrário, né? Era Q sobre P. Eu troquei na hora que escrevi. Obrigado. Aqui, Q sobre P. Vai ficar Q sobre P. Pronto. Só troquei ali as letras. Nessas duas. Só isso estava trocado, né? Tá. Porque aqui estava tudo certinho, né? Na hora de passar para cá, eu inverti. Tá. Pronto. Obrigado. Olha lá, então vamos ver. Negativa, positiva, positiva, negativa. Para fazer aquela análise de complementar concorrente, o que a gente precisa olhar é para essas duas, que é taxa de variação da demanda de um com relação ao preço do outro, demanda de A com relação ao preço de B, demanda de B com relação ao preço de A. Está vendo? Deram positivas. O que quer dizer isso? Isso queria dizer o quê? Que a gente viu ainda há pouco? São bens complementares. São complementares. Se o preço de B aumenta, for aumentando, a demanda de A varia com taxa positiva. A demanda de A aumenta. Quando o preço de B for aumentando, a demanda de B varia com taxa positiva. Vai aumentar. Então, quando o preço de um aumenta, a demanda do outro também aumenta. Não, peraí. Então, eles são o quê? Não é complementares, não. Repara, quando o preço de um aumenta, a demanda do outro varia com taxa positiva. Então, se aumenta o preço de B, a demanda de A aumenta. São substitutos. São substitutos, né? Exato. Quando o preço de A aumenta, a demanda de B varia com taxa positiva, ou seja, aumenta. Então, quando o preço de um aumenta, vai fazer a demanda do outro crescer. Eles são substitutos ou concorrentes, né? Tanto faz, falar uma coisa ou outra. A mesma coisa. Está aí. Viu? Quando essas duas derivadas dão positivas, eles são sempre concorrentes. Essas duas derivadas aqui não iam entrar na análise. A gente colocou só para treinar e fazer exercício e tal, né? Mas a gente vai olhar para essas duas. Olha só. Vamos aqui nos slides para a gente dar uma
organizadinha nesse trecho. Nessas conclusões. Olha lá. Peraí, está emperrando aqui. Ah, foi. Vamos lá. Está carregando. Pronto. Olha lá. Então, caso geral, né? Então, a situação é aquela. Você tem X representando a equação de demanda de um produto A, Y, função de P e Q, representando a equação de demanda de um produto B, P, o preço unitário de A, Q, o preço unitário de B, ok? Exatamente como nos exercícios que a gente fez, nesses exemplos que a gente fez, tá? Só que agora estou colocando em termos genéricos. X é uma função de P e Q. E Y, a demanda de B, é uma função de P e Q também, né? Então, se essas duas demandas marginais, parciais, forem positivas, né? Sempre derivada da demanda de um com relação ao preço do outro. Então, eles são concorrentes, ou substitutos. Tá? Foi isso que, exatamente como nesse exemplo. Se essas duas demandas marginais forem negativas, se a taxa de variação da demanda de um com relação ao preço do outro, nos dois casos, for negativa, né, para as duas demandas for negativa, então, aí eles são complementares. Tá? Essa é a jogada. Esse slide aí resume toda essa história que a gente está falando aqui, nesses exemplos. Quem quiser tirar um print, está aí um resumão. Ok? Bom, vamos continuar? Posso continuar com o assunto? Então, vamos voltar para o quadro. Olha lá. Deixa eu apagar isso daí. Nós vamos falar de um detalhe a mais. Lá no Matemática 1, quando vocês estudavam derivada, tinha a primeira derivada, a segunda derivada, a terceira derivada. Você podia sair derivando, né? Derivando a derivada, né? Aqui também tem a mesma coisa. São as chamadas derivadas de ordem superior. Também aparecem aqui. Vamos ver como é que é isso. Olha lá. Vamos ver através de exemplos. Imagina que eu tenho aqui Z igual a x2 mais y3 mais xy. Eu posso fazer a derivada de z com relação a x. Né? Quanto dá essa derivada? Dois x mais zero, mais, aqui vai dar quanto? Y é a constante multiplicada pela variável x. Quando eu derivar com relação a x, sobra só a constante, porque a derivada do x é 1. Né? Agora eu posso derivar de novo. A segunda derivada com relação a x. Olha lá. Seria, escreve assim, del 2z sobre del x2. Estranho, né? Vocês lembram do Matemática 1? Você tinha. A primeira derivada era filhinha. E ela podia ser representada por, vamos dizer que fosse y, pronto. Y'. Podia ser representada por dy sobre dx.
Quando você calculava a segunda derivada, lá no Matemática 1, nessa anotação, você escrevia d2y sobre dx2. Essa é a anotação. Meio esquisitinha, né? Tem uma lógica interna aí. Aqui, você usa o del, né? Mas a lógica é a mesma. Del2, z sobre del x2. Você pode falar simplesmente segunda derivada de z com relação a x. Pronto. Tá? Quanto vai dar? Olha só. Derivada aqui dá 2, a outra dá 0, né? A derivada do y é 0. Aí ficou fácil, né? Se eu quiser derivar mais uma vez, del3 z. Derivada terceira de z com relação a x. Quanto vai dar? 0, né? Daí para diante, qualquer derivada vai dar 0. Tinha aquela outra anotação, vocês lembram? Eu falei no início da aula. Derivada de z com relação a x, eu posso escrever como zx. Z subscrito x. E a segunda derivada vai ser zxx. Se eu quiser, a terceira derivada fica zxxx. E aí é melhor parar de usar essa anotação, daqui a pouco fica uma loucura, né? Fica um monte de letras, você não usa mais. Você usa no máximo até aqui, né? Aí depois vai para essas daqui, né? Tá? Mas a gente nunca vai passar de terceira mesmo, então vai servir isso daí para a gente. Tá? Agora, vamos ver as derivadas com relação a y. Eu posso fazer aqui, derivar z com relação a y. Vamos lá. Quanto é que vai dar a derivada de z com relação a y? Está aqui. Aqui dá 0. Ali vai dar 3y2 mais x é a constante. Derivando com relação a y, é constante vezes y, derivada vai sobrar só a constante. Pronto, está aí. Olha lá. Segunda derivada de z com relação a y. Quanto vai dar? É só pegar a primeira derivada e fazer a derivada dela. Vai dar 6y mais 0. 6y. Aí, se eu quisesse, podia ainda calcular. Quantas eu quisesse, né? Eu vou fazer só mais uma. A terceira derivada de z com relação a y. Aí você deriva aqui, dá 6, né? Se derivasse mais uma vez, daria 0. Tá? Olha lá. Naquela outra anotação, aqui se escreveria zy. A segunda derivada seria a zy. A terceira, a zy. Tá? Mas tem mais derivações, mais derivadas possíveis quando você deriva 2 vezes. Quer ver? Posso pagar isso aí? Vou colocar um outro exemplo. Vamos imaginar. Agora algo assim. Z igual a x, ln de y, mais x2, y3, mais 1. Pronto. Está aí. Vamos calcular. Na verdade, bom, primeiro as derivadas de primeira ordem.
Derivada de z com relação a x. Olha lá. Constante, variável. Vai dar, então, sobra só a constante. Certo? E aqui, hein? Se derivar x2, y3 com relação a x, o que vai dar? Alguém me responde aí? Ninguém responde? 2y ao cubo? 2x, né? Porque eu estou derivando com relação a x, o y é constante. Então, derivada da constante vezes x ao quadrado dá a derivada de x ao quadrado vezes a constante. 2x, y3. Mais zero, né? Derivada do mais 1. Ó, vamos fazer aqui na frente a outra derivada. Derivada de z com relação a y. Tá aqui. Agora, x é a constante. Estou derivando com relação a y. Então, uma constante vezes o ln de y, a derivada é a constante vezes a derivada do ln. Né? X vezes 1 sobre y. Eu vou até fazer logo o produto aqui. Isso vai dar x sobre y. Claro, derivada desse termo aqui. Mais a derivada desse aqui. Quanto dá a derivada daquele ali? É 3y ao quadrado, x ao quadrado. Isso. 3y ao quadrado vezes x ao quadrado. Então, podemos escrever, mantendo a ordem, né? X ao quadrado vezes 3y2, né? Que vai ser, eu posso passar o número para frente das variáveis, né? Escrever 3x2, y2. Tá certo? Que é 13y2 vezes x2, né? Então, 3x2, y2, tá? Bom, tá. Essas são as derivadas de primeira ordem, também chamadas de primeiras derivadas, tá? Agora, vamos achar a segunda derivada, ou derivada de segunda ordem. Olha lá. Podemos começar com derivada de z com relação a x. Segunda derivada de z com relação a x. Ó, aqui dá zero, né? Y é constante nessa derivação. Né? E aqui vai dar quanto? Constante, derivada de x é 1, vai dar somente 2y3. Tá certo? Vamos calcular, então, a outra segunda derivada. Segunda derivada de z com relação a y. Olha lá. Agora, pego aqui e derivo com relação a y. Então, para derivar com relação a y, era bom lembrar que x sobre y é a mesma coisa que x, y elevado a menos 1, né? Então, na derivação com relação a y, é uma constante vezes y elevado a menos 1. A derivada vai ser a constante vezes menos 1, y elevado a menos 2. Tá? Isso é a derivada desse pedacinho aqui com relação a y. Lembrando que é aquilo ali. Mais derivada desse treco aqui. Quanto dá a derivada daquele negócio ali?
Olha lá. Constante, constante. A derivada vai ser 3x2 vezes a derivada do y2, 2y. Agora vamos arrumar, né? Menos x sobre y ao quadrado, mais 3 vezes 2, 6, x2y. Pronto, está ali. Então, aqui, segunda derivada com relação a x e segunda derivada com relação a y. Olha lá. Agora, existem outras derivadas de segunda ordem. As derivadas de segunda ordem não são apenas essas duas aqui, não. Ó, a gente achou isso e achou isso aqui. Aí eu estou dizendo, não, mas não acaba aí a derivação de segunda ordem. Quer ver? Eu podia pegar essa derivada aqui, que eu fiz com relação a x, e derivar de novo, mas na segunda derivação eu poderia derivá-la com relação a y. Olha só, eu poderia chegar ali e derivar pela segunda vez a função z. Só que eu vou derivar com relação a y aquilo que eu antes tinha derivado com relação a x. É a derivada com relação a y da derivada com relação a x. Isso aqui chama-se uma derivada mista. É uma derivada de segunda ordem também. Olha só. Eu vou pegar essa aqui. Não, a primeira derivada, que eu derivei com relação a x, deu isso aqui. Agora eu derivo isso aqui com relação a y. Então, agora, quem vai ser constante é o x. Então, vamos lá. Quando derivar aqui com relação a y, vai dar 1 sobre y. Quando eu derivar aqui com relação a y, aqui é constante, vai dar 3y2, 6xy2. Viu lá? Essa aqui, então, é uma derivada chamada mista. É também a derivada de segunda ordem, onde eu pego a derivada com relação a x e derivo com relação a y. Viu? E tem mais uma derivada de segunda ordem. Seria o contrário dessa. Eu ia pegar a derivada com relação a y e aí eu derivo esta derivada com relação a x. Olha só. Nós vamos fazer segunda derivada da função z. Primeiro, ela tinha sido derivada com relação a y. Eu agora acho a derivada com relação a x. Tá? E aí, como é que vai ficar? Vamos ver. Eu vou pegar isso aqui e agora eu derivo com relação a x. Agora, o y é que é constante. Quando eu derivar x sobre y com relação a x, y é constante, derivada de x sobre y vai dar 1 sobre a constante y. Mas, vou pegar isso aqui e derivar com relação a x. Y é constante, constante, vai dar 2x aqui. Vezes 3, 6xy2. Essa é a outra derivada mista. Então, repara, derivadas de segunda ordem, a gente tem 4. 2 vezes com relação a x, 2 vezes com relação a y, uma vez com relação a x, outra com relação a y. Uma vez com relação a y, outra com relação a x. Você deve estar notando algo de curioso aí nesse quadro, não está, não?
que tem de curioso aí? As duas são iguais? Elas ficaram iguais. Aí a gente poderia perguntar, será que é sempre igual? Será que essa derivada aqui vai ser sempre igual a essa? Olha, será que invertendo a ordem de derivação, né, vai dar o mesmo resultado? Né? Sempre, deu nesse exemplo, né? Mas será que sempre daria? Olha só, na verdade, a resposta é nem sempre. Tá? Mas, com as funções que a gente utiliza, que são funções simples, que não vão complicar, sempre vai dar igual. Com as nossas funções, sempre vai dar igual. Sempre isso vai ser igual a isso. Tá? Agora, existem umas funções mais complicadas, algumas até bem complicadas, onde pode dar diferente. Mas são funções muito esquisitas, muito complicadas, todas cheias de detalhes estranhos. Tá? Então, nessas funções, às vezes dá diferente. Às vezes dá diferente em um ponto só, sabe? Mas pode dar diferente, sim. Tá? Mas, no nosso curso, com as funções que a gente utiliza, sempre vai dar igual. Tá? Então, vocês não se preocupem. Se vocês calcularem as duas e der diferente, aqui no nosso curso, é porque cometeram algum erro na derivação, tá? Porque sempre vai dar igual. Tá? Tudo bem aí? Agora, detalhe aqui de notação. Tá? Deixa eu abrir espaço aqui, para a gente ver como é que fica a notação dessas aqui, né, naquela outra forma de escrever, né, no Z, índice X, índice Y. Deixa eu tirar isso tudo daqui. Olha só. Então, a nossa notação era assim. Derivada com relação a x era simplesmente z índice x. Derivada segunda com relação a x, segunda derivada com relação a x, era zxx. Com derivação com relação a y seria a mesma coisa. Né? Ó, a derivada com relação... a derivada, deixa eu passar para cá, que é melhor. A derivada de z com relação a y, nós escrevíamos zy. A segunda derivada de z com relação a y era zyy. Né? Era assim que a gente escrevia. A questão é como é que vai ficar aqui. Aqui tem um detalhe. Ó, segunda derivada, assim. Aqui, eu primeiro derivei com relação a x, para depois fazer a derivada com relação a y. Isso aqui é a mesma coisa que eu escrevesse assim. É a derivada com relação a y de quem? Da derivada com relação a x. Está vendo? A ideia é essa. Eu estou derivando quem? Estou derivando com relação a y quem? A derivada com relação a x. Tá? Por isso que aparece o del 2 aqui. Tem del, del. Aí fica del 2 na anotação. Está vendo? Na anotação, peraí, antes da anotação, repara que então a interpretação é que você está derivando nesta ordem. Tá? Primeiro derivou aqui para depois derivar ali. Na anotação desse tipo, você vai escrever assim. Você escreve, primeiro derivei com relação a x e depois com relação a y. Repara que fica ao contrário?
a maneira de escrever? Nessa notação, quando eu escrevo assim, eu interpreto dessa forma. Derivei primeiro com relação a x, depois com relação a y. Nessa outra anotação, você vai empilhando as letras conforme a ordem de derivação. Então, é daqui para lá. Derivei primeiro com relação a x, depois com relação a y. Viu? Olha só. Para essa daqui. Segunda derivada de z com relação a x, com relação a y. Aqui está subtendido. Eu primeiro derivei com relação a y, depois eu derivei com relação a x. Tá? Na outra anotação, se escreve exatamente ao contrário. Primeiro derivei com relação a y, depois com relação a x. Aqui você bota na ordem que as derivadas foram feitas. É para interpretar que a coisa foi nesse sentido. Tá? Para nós aqui, isso não faz diferença, né? Porque para as nossas funções, isso é igual a isso. Né? Essas daqui vão dar o mesmo resultado que essas. Mas, na prática mais ampla, nem sempre isso acontece. Né? No universo das derivadas, da matemática e tal, pode acontecer de ficar diferente. Né? Então, nesse caso, a ordem é fundamental, saber qual é a ordem que está sendo calculada. Né? Tá? Ó, vamos voltar ali nos slides. Ou melhor, vamos fazer mais um exemplo antes. Como é que estamos aqui? Eita! Professor? A aula acabou. Eu estou aqui falando. Então, vou passar um slide rapidinho, só para a gente fechar esse assunto. Olha só. Um minutinho só, gente, tá? Está carregando. Olha aqui. Só para a gente ter o resumo do negócio, para quem quiser até tirar um print. Olha lá. Então, a gente tem a primeira derivada, né? O derivada de primeira ordem, que é aquela derivada, escrevo derivada de z com relação a x, ou de f com relação a x, tanto faz, né? E na anotação daquela anotação do subscrito, eu podia botar zx. Como a função é f, eu escreveria fx, tá? Na derivação com relação a y, olha lá, derivada de z com relação a y, ou de f com relação a y, depende do nome da função, né? E aí vai ficar zy ou fy, ok? Quem quiser tirar o print aí, já é o resumo da primeira ordem. Ok? Vou passar, hein? Aí nós vamos para a derivada de segunda ordem. Olha lá. Então, derivada de segunda com relação a x, no z, eu escrevo, estou imaginando que a função é z igual a f de x, está ali em cima, entre parênteses, né? Então, poderia escrever assim, ou então zxx, ou se quiser, fxx. Com relação a y, mesma coisa. Derivada segunda de z com relação a y. Segunda derivada da f com relação a y. E, na outra anotação, zy, fy. Y, repara, você está vendo aqui, né? Esse yy, ou xx ali, do zxx, ou yy, do zy, é um subscrito, tá? Não é na mesma linha do z. Ó, agora as derivadas mistas. Tanto faz escrever z ou f, né? A função era z igual a f de xy. Então, eu podia escrever derivada de z ou derivada de f, tanto faz. E olha lá, você interpreta segundo essa ordem aí. Agora, na hora que eu escrevo z, xx, aí eu vou escrever zxy, fxy, que agora elas são interpretadas nessa outra ordem, né? Tá? No caso da outra derivada mista, ficaria assim, tá?
segunda derivada. Aqui, observa a seta, primeiro derivou com relação a y, para depois derivar com relação a x. Ou então, na outra notação, a seta é em sentido contrário, entendendo que eu estou primeiro derivando com relação a y, depois com relação a x. Tá? Quem quiser tirar o print, está aí. Eu vou passar rápido aqui, que tem uns detalhes aqui que eu não estou preocupado com eles, e vou só frisar a propriedade. Olha só, propriedade. Para todas as funções que utilizamos no nosso curso, o valor das derivadas parciais mistas independe da ordem de derivação. Agora, existem funções mais complexas para as quais isso não é verdadeiro. Eu vou colocar aqui um exemplo só para vocês verem que elas começam a ficar esquisitas. Olha que função esquisita. Ela tem duas regras, meio estranha. Essa é a mais simples que eu encontrei, viu? E tem umas que nem vai ocupar a página inteira, de tão complicadas que elas ficam. Tá? Bom, quem quiser tirar o print, está aí o resumo também. Olha só, vocês já podem fazer lá na lista 10, que está lá na página. Vou voltar ali para o quadro só para finalizar. Na lista 10, olha só. Vocês podem fazer agora os exercícios 4, 5 e 6. Na aula passada eu tinha recomendado 1, 2 e 3. Hoje eu recomendo 4, 5 e 6. Ou seja, dessa lista, que é a última lista da gente, vocês podem fazer do 1 ao 6, que está tudo bem. Alguma pergunta aí, pessoal? Alguma questão? Hein? Não? Então, boa noite a todos e até semana que vem. Nossa prova é quinta-feira que vem, hein? Fiquem de olho aí. Tchau, pessoal. Boa noite, professor. Até semana que vem. É.